Mas nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes a admiração ela pode se converter num êxtase inoperante. Acreditar na promessa do Cristo pode muitas vezes suscitar a pessoa a resvalar ao fanatismo. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. No programa de hoje, nós vamos refletir sobre o que significa seguir o Cristo. E muitas pessoas, ao buscar seguir o Cristo, começam com uma postura de admiração, acreditar na promessa que o Cristo nos fez, defender as suas ideias, os seus princípios, confiar em Jesus, louvar a sua figura. E tudo isso é bonito, tudo é útil, tudo é importante. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes a admiração ela pode se converter num êxtase inoperante. Acreditar na promessa do Cristo pode muitas vezes suscitar a pessoa a resvalar ao fanatismo. Algumas pessoas, ao defender o Cristo, criam sectarismos. Olha que absurdo, né? Aquele que trouxe uma promessa para toda a humanidade, às vezes tem as suas ideias, os seus defensores, criando barreiras, fossos, discordância entre aqueles que buscam seguir o Mestre. Às vezes a pessoa confia demais, mas ela entra na estagnação. Às vezes o louvor pode só se converter numa adoração improdutiva. Então todas essas posturas, elas precisam de um equilíbrio. E em função disso, elas não esgotam o que significa seguir o Cristo. Seguir o Cristo é a gente atender uma frase que ele disse que eu acho fantástica. Jesus disse assim: aquele que me segue não andará em trevas. Então, olha só, aquele que me segue não andará. E aqui está uma das chaves para a gente entender o que significa seguir o Cristo. Porque seguir o Cristo significa se movimentar, se deslocar, sair de onde nós estamos e nos dirigir para outro lugar melhor do que aquele no qual nos encontrávamos. É preciso agir. E essa ação, ela tem dois campos: o agir internamente, no sentido de corrigir os nossos defeitos, revisar princípios, perspectivas, desenvolver habilidades, condições de compreensão, e também agir fora, no sentido do auxílio, da compreensão, da tolerância, do perdão, da caridade, da fraternidade. Ou seja, nós não podemos acreditar que estamos seguindo Cristo quando a gente restringe a nossa postura à admiração, a acreditar, a defender, a confiar, a louvar. Tudo isso, como eu falei, é importante. Não tem nenhum erro, nenhum problema com isso. Mas a pessoa pode fazer tudo isso e permanecer parada, paralisada. Por isso, se a gente quer efetivamente seguir o Cristo, lembremos que o Mestre caminhou, caminha e caminhará no sentido de nos auxiliar. Jesus nunca parou, de forma que se a gente quer segui-lo, a gente precisa apressar o passo e também fazer a nossa reforma íntima, agir dentro e agir fora no mundo. Só assim nós estaremos de fato seguindo Jesus. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. Então novamente Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Comentário intitulado Sigamo-lo. Há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Há quem creia nas promessas do Senhor. Todavia, a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Há quem confie no Divino Mestre. Contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho
pode ser ansiedade inútil. Há quem louve o Salvador. Louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Se te afeiçoas ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor seguindo-lhe os passos. Somente assim estaremos com Cristo recebendo-lhe a excelsa luz. Uma página de Emmanuel que nos chama a atenção e nos ajuda a compreender o que significa realmente seguir o Cristo. E o desafio para a gente hoje é um desafio simples, né? Vamos segui-lo. Mas para a gente seguir, a gente vai dar uma apressadinha no passo, uma apertadinha no andar. E como é que a gente vai fazer? A gente vai se perguntar, diante de cada situação, sobretudo aquelas que nós encontramos outras pessoas, a gente vai se perguntar o seguinte: o que o Cristo faria no meu lugar? E a gente vai tentar fazer o mesmo. Obviamente que a gente vai fazer de acordo com as nossas possibilidades, mas o que de melhor a gente conseguir fazer dentro das nossas possibilidades já vai significar estar seguindo Cristo. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!